Eu desejo saudar essa amada e linda Assembleia Geral com a doce paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a todos para se colocarem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vou ler aqui três versos da parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Somente até aqui, poder se assentar. Eu quero rapidamente expressar diante de Deus, de todo esse povo, a minha gratidão a Deus por Ele estar nos concedendo, não só a mim, mas a todos nós, a honra, o privilégio, a grande dádiva, a grande bênção de podermos participar de um momento sublime, histórico e maravilhoso na obra de Deus. Porque depois de algum tempo, podemos nos reunir todos novamente aqui nesse lugar abençoado e podemos contemplar o grande trabalho que Deus tem realizado nas nossas vidas, porque a obra de Deus não para, ela cresce, e o Senhor, nesses dias aqui, nos abençoou de uma forma extraordinária. Todos os períodos em que estivemos aqui, não faltou para nós o alimento de Deus para as nossas almas, com mensagens, louvores, testemunhos que edificaram a nossa fé e nos fizeram perceber que Deus realmente está conosco. Profecias que foram lidas aqui nos períodos, que falaram profundamente ao nosso coração. Eu, hoje pela manhã, acordei meditando, refletindo em tudo que já havíamos recebido da parte de Deus. Começamos essa Assembleia Geral recebendo de Deus um segredo maravilhoso através da vida do seu ungido, pastor Márcio Almeida, a moeda, né? Que bênção, que segredo, que mistério maravilhoso. Depois também recebemos uma palavra através do pastor Joésio, em que ele citou um texto que fala muito ao meu coração, né? A viúva de Naim, o encontro de duas multidões antagônicas em sentimentos. De um lado, aqueles que estavam com Jesus alegres, glorificando, exaltando ao Senhor por todos os feitos que eles estavam contemplando. Do outro lado, uma multidão de pessoas tristes, enlutadas pela dor da perda. Mas nós vimos aqui ser relembrado que a presença de Cristo, o poder de Deus, fez com que aquela multidão antagônica se tornasse uma única multidão que glorificava a Deus por causa do grande feito que Deus fez. Depois, mais uma vez, Deus usou mais um ungido seu para nos mostrar, né, um grande segredo que Ele tem falado profundamente no nosso coração, nessa Assembleia Geral, que realmente tem dias da nossa vida que se tornam em noites complicadas, doloridas, sofridas, mas nós temos a promessa de que aqueles que estão se dedicando, buscando e confiando na promessa do Deus que falou que Ele transforma dias que se transformaram em noites novamente em dias e com um brilho ainda muito maior do que o dia anterior. Esse é o nosso Deus. Depois recebemos um outro segredo de Deus, as vestes nupciais.
o convite de Deus, né, em que faz com que nós venhamos a refletir o nosso desmérito diante de Deus e o que Ele fez na nossa vida, nos convidando sem termos total e nenhuma condição nem mérito, uma escolha incondicional, baseada em amor, que nos trouxe à presença dEle e tirou de nós as vestes sujas do pecado e trouxe sobre nós as vestes limpas da justiça de Cristo. E o segredo que o pastor Elias Binhotti trouxe foi que nós precisamos aceitar de Deus essas vestes. E hoje pela manhã, eu refletindo, pensei, bom, com certeza nessa veste que o Senhor ofereceu para aquelas pessoas e que representa o que Ele ofereceu para nós, devia ter ali algum lugarzinho naquela veste, talvez um bolsinho para ser guardado a moeda. A moeda que é o segredo de Deus para quando nós passarmos pelos nossos momentos de luta, pelos nossos momentos de fraqueza, pelos momentos em que muitas das vezes nos deixamos levar pela nossa condição humana e fraca e venhamos muitas das vezes até entristecer ao nosso Deus. Mas Ele nos mostrou que o seu amor é tão maravilhoso, é tão grande, que Ele tem para nós uma porta aberta para sempre mudar a nossa condição, e essa porta é o quebrantamento, essa porta é o reconhecimento, essa porta é a contrição, pois a um coração contrito e quebrantado Deus jamais rejeitará. Que bênção, irmãos, que riqueza, tanta coisa boa que nós recebemos aqui durante esses dias. Com certeza não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Estamos mais fortes, estamos mais condicionados a sermos ainda mais fiéis e buscarmos agradar ainda mais o Senhor. E nessa tarde eu me retirei no meu lar e nasceu um desejo no meu coração de fazer uma releitura de todas as profecias que foram lidas aqui nos períodos, e eu comecei a meditar a forma amorosa e carinhosa que Deus falou para nós, em alguns momentos nos exortando, mas sempre deixando para nós uma porta aberta de graça e misericórdia. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, é uma parábola muito conhecida, né? Um homem que tinha 2 filhos, foi surpreendido pelo seu filho mais novo, que o procurou para requerer dele a sua parte na herança, né? Os bens. E eu analiso sempre essa parábola por uma perspectiva de que talvez uma realidade, eu até espero que a perspectiva que eu tenho em mente, eu esteja até equivocado, mas é sempre importante chamarmos a atenção quando Deus fala no nosso coração para algo importante, que é, depois de receber as vestes, depois de estar incluso nesse projeto maravilhoso de Deus, a forma com que nós temos nos portado e a consciência, qual é a consciência que nós temos da nossa posição na obra de Deus, como estamos recebendo as orientações de Deus, as doutrinas do Senhor. Foi falado aqui de manhã sobre doutrina, né? E a base dessa obra é a doutrina. Mas existe uma coisa muito importante, né? Eu vejo esse jovem está insatisfeito dentro da sua casa, né? Ele convive com um pai amoroso, ele tem toda uma estrutura de cuidado, comida, servos, tem um pai que cuida dele, né? Vivendo ali naquele contexto rural, porque é uma fazenda, o texto diz, mas tem algo que incomoda esse jovem, né? Ele está sempre com a sua mente, diz a Bíblia, pensando nas coisas que estão do lado de lá da cerca. Porque quando eu penso na parábola do filho pródigo,
Eu imagino uma casa, né, com um espaço grande, cercado, uma propriedade cercada por uma cerca, e lá na frente um portão. E o jovem, depois de alguns dias, foi atendido pelo seu pai lhe dá os bens, né, que ele pediu a sua parte na herança, uma coisa que ofendia o seu pai, porque é como se ele considerasse que o seu pai em vida já tivesse morto. Então ele demonstra um desamor, ele demonstra uma ingratidão para com o seu pai, requerendo esse bem, mas o seu pai o deixa andar pelos caminhos que o seu coração deseja. E qual é a condição desse jovem que me chama a atenção? É que o texto vai dizer que depois que ele recebe os seus bens, o versículo 13 vai dizer assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, durante alguns poucos dias, esse jovem continuou vivendo dentro da casa do seu pai amoroso, de posse de uma propriedade, de um pertence, de um valor, mas o seu coração não estava ali dentro da casa do seu pai. Aonde estava o coração desse jovem? O coração desse jovem estava no destino ao qual ele foi, lá nas terras longínquas, lá nos lugares afastados da casa do seu pai, vivendo de uma forma diferente, aproveitando a liberdade da vida, da juventude, da força, dos bens, da riqueza. Isso me traz um pensamento que eu sempre tive quando jovem, né? Muitas vezes a gente passa por um momento de fraqueza, e embora aqui seja uma Assembleia Geral e não um congresso de jovens, a mensagem não é para jovens, a mensagem é para todos nós. Porque muitas das vezes, essa cerca, né? Eu sempre vejo assim, esse jovem, ele olhava ao entorno da propriedade, ele via essa cerca e ele entendia essa cerca como algo que o aprisionava. Porque ele achava que do outro lado da cerca, lá nas terras longínquas, poderia haver algo que o fizesse mais feliz do que a vida que ele tinha, algo que fosse para ele muito melhor do que o cuidado do seu pai, do que a subsistência que o seu pai lhe provia, do que a harmonia que ele tinha no seu lar. Ele via a cerca como uma limitação que o prendia. E muitas das vezes, infelizmente, é assim que muitos de nós vemos as doutrinas e as ordenanças que o Senhor tem nos dado. Muitas das vezes, no nosso momento de fraqueza, a gente entende as ordenanças do Senhor como um peso. Chegamos ao ponto de dizer que pagamos um preço. Eu pago um preço por estar nessa obra. Que preço que você paga? A doutrina, as vestes. Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pensando assim, estamos nos igualando ao jovem. Pensamento totalmente contrário à sua realidade. Porque essa não é a verdade. A verdade é que a cerca não era para o prender, era para o proteger. Quando um pastor cuida das suas ovelhas, levando lá para o contexto rural, ele coloca o rebanho num aprisco e cerca o aprisco com cerca, para evitar que uma ovelha fuja e seja tragada por um predador, para evitar que um ladrão entre para roubar a sua ovelha, para evitar que a sua ovelha se perca. Todas as ordens do Senhor para nós têm como função principal nos proteger do mal. Quando o Senhor nos proíbe de algo, não é para nos dar um peso, é para nos livrar de um grande peso. O peso da consequência dos nossos erros. Está aí o mundo do jeito que está.
Por quê? Porque eles não têm essa cerca, essa proteção que nós temos. Nós somos protegidos. Doutrina nos protege. A doutrina de Cristo protege o nosso casamento. A doutrina de Cristo protege os nossos filhos. A doutrina de Cristo protege o nosso ministério. A doutrina de Cristo protege a sua vida. A doutrina de Cristo nos faz feliz dentro da casa do nosso Pai. Glória a Deus. Pastor Manuel foi outro usado aqui por Deus. Porque ele lembrou de uma frase que ele ouviu na oração, que o pastor Isaac falou e que me chamou a atenção. O melhor lugar, o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Cristo. Porque nós estamos aos pés de Cristo, nós acabamos de ver o benefício que há em estar aos pés de Cristo, num testemunho vivo há poucos minutos aqui na frente. E quando o pastor Manuel falou essa frase, eu fiquei pensando, meu Deus, é melhor estar aos pés de Cristo chorando, é melhor estar aos pés de Cristo sofrendo do que estar em qualquer outro lugar feliz e alegre. Porque é aos pés de Cristo que nós encontramos a verdadeira felicidade. E eu quero terminar ainda deixando algo que eu tenho para a minha vida, que foi um segredo que Deus falou no meu coração e que mudou a minha perspectiva sobre a obra de Deus. Toda doutrina, ela tem como fundamento a palavra de Deus. E toda palavra de Deus tem como fundamento 10 coisas, os 10 mandamentos. Mas olha que interessante, durante todo esse retiro, o Senhor falou sobre gratidão. Durante todo esse retiro, o Senhor está fazendo um convite. Ele já deu a moeda na nossa mão, Ele já trocou as nossas vestes, Ele já nos tirou lá da multidão, da tristeza, da derrota, do luto e nos trouxe para a multidão da alegria, que glorifique e exalta o nome dEle, porque Ele cura câncer nessa obra. Mas aí vem uma advertência dEle para nós. Analisando as profecias, o Senhor me deu um alerta, falou no meu coração. Eu fui lendo e teve alguns trechos que me saltaram aos olhos, porque tem a ver com essa parábola. O jovem quis se afastar, ele quis ir para terras longínquas, ele quis ir para longe da casa do seu pai. E aí o Senhor falou assim para nós no segundo período: diga a ele, se ele me procurar, ele vai me encontrar, pois estou em cada lugar, estou em todos os lugares. Todos que me procuram me acham. Eu não sou como um homem que muitos procuram, e até às vezes eu procuro por ele, e ele está longe de mim. Muitas das vezes está sentado aqui na minha casa, mas o seu coração está longe, os seus pensamentos estão longe, como o jovem da parábola. E aí depois o Senhor falou mais no quinto período. Ele falou assim: a cada dia que passa, o cerco está mais apertado, pois a minha vinda se aproxima e ninguém pode fazer o que quiser. Não adianta se afastar de mim. Aqueles que eu escolhi para a minha obra, não adianta querer se afastar de mim. Pode rodar para todos os cantos, mas não achará lugar. Pode ser jovem, pode ser varão, pode ser varoa, até mesmo os meus ungidos. Lá fora não tem lugar nenhum para vós. O mundo jaz no maligno, e a cada instante o perigo fica pior. Vós só tendes segurança perto de mim. Longe não há segurança para nenhum de vós. E eu vos digo, se afastarem de mim, eu também me afastarei de vós, pois na contaminação eu não estou. Como nós temos que entender as doutrinas? O que devemos fazer para não cair no mesmo perigo que esse jovem caiu?
é mudarmos a nossa mentalidade em relação à doutrina e à obediência de Cristo. Eu falei aqui dos 10 mandamentos. Toda doutrina, toda ordenança, ela tem como fundamento os 10 mandamentos. E aí, o que certa vez eu, estudando a palavra de Deus, eu aprendi? Êxodo capítulo 20, é o texto onde Moisés recebe os 10 mandamentos e ele passa para o povo, né? E lá no texto vai dizer assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo, ele vai falar os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vou ler de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Só depois disso, o Senhor vai falar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual é a forma de nós nos vacinarmos contra o mal que alcançou o jovem? É entendermos que antes de Deus requerer que você faça qualquer coisa para Ele, Ele já fez tudo por você. Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele foi lá no Egito, Ele foi lá no mundo e nos resgatou da casa da servidão. Eu gosto muito, o Senhor deu agora, ultimamente, um hino ao pastor Márcio, eu gostei muito. Porque fala de um instrumento chamado gargalheira. É um arco que ficava no pescoço do escravo, que o limitava nos seus movimentos. Deus nos libertou e tirou a gargalheira que havia no nosso pescoço. Nos deu uma moeda, trocou a nossa veste e também colocou mais um apetrecho, que eu acho que faltava, para fechar com chave de ouro. Quando o jovem vai lá para as terras longínquas, se perde, né? Como o Senhor falou, não tem lugar para o escolhido, e ele era um escolhido. Seu pai estava lá na casa, mas o coração do pai não esqueceu do filho. Quando seu filho chega, ele se conscientizou da sua situação, o seu pai não deixa nem que ele termine a sua frase pronta. Já o abraça, já chama os seus servos, manda trocar as suas vestes e manda colocar nas mãos do jovem o anel, que era o símbolo distintivo, que ele não era como os seus servos, ele era filho. Nós somos filhos. E a porta está aberta, as moedas estão lançadas e dadas, e as vestes estão preparadas para todos aqueles que quiserem aceitar o convite do Senhor que Ele nos deu nessa Assembleia Geral. E com certeza nós saberemos de testemunhos ainda maiores de que Deus mudou o dia de muitos que se tornaram em trevas em dias ainda mais brilhantes, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.